Você consegue imaginar que tudo aquilo que chamamos de realidade representa apenas uma pequena fração da existência? Parece absurdo, mas essa é exatamente a conclusão alcançada pela cosmologia moderna. Tudo aquilo que enxergamos no céu noturno, estrelas, planetas, luas, nebulosas, galáxias e até mesmo o próprio corpo humano, corresponde a menos de 5% do universo. Todo o restante permanece invisível, silencioso, indetectável e profundamente desconhecido. Os cientistas deram um nome para isso: matéria escura. Mas a verdade é que esse nome não representa uma descoberta completa. Representa apenas um vazio no conhecimento humano. Porque, até hoje, ninguém sabe exatamente o que a matéria escura é. Nós apenas sabemos que algo invisível existe. Algo gigantesco, algo que domina o cosmos e que influencia diretamente a estrutura do universo. Neste exato momento, enquanto você ouve isso, existe uma quantidade imensa de matéria invisível atravessando galáxias, estrelas e planetas, sem emitir luz, sem refletir luz, sem deixar sinais diretos, mas alterando tudo silenciosamente. Durante milhares de anos, a humanidade acreditou que aquilo que podia ser visto era suficiente para explicar o universo. Os antigos observavam o céu e viam padrões, constelações, movimentos regulares, ciclos previsíveis. Parecia existir uma ordem natural, mas conforme os telescópios evoluíram e os cálculos se tornaram mais precisos, os cientistas começaram a perceber algo estranho. As contas não fechavam. As galáxias estavam se comportando de forma impossível. E isso levou a uma das descobertas mais desconfortáveis da história da ciência. Na década de 1970, a astrônoma Vera Rubin estudava a rotação das galáxias. Segundo as leis da gravidade, estrelas nas bordas das galáxias deveriam se mover mais lentamente. Mas foi exatamente o oposto que ela encontrou. As estrelas mais distantes continuavam se movendo rápido demais. Tão rápido que deveriam escapar da gravidade da galáxia, mas elas permaneciam lá, presas, como se algo invisível estivesse sustentando toda a estrutura. No início, muitos imaginaram que existia algum erro nos cálculos. Mas conforme novas observações surgiram, o problema se repetiu, em todas as direções, em todas as galáxias observadas. O universo inteiro parecia estar sendo sustentado por algo que não podíamos ver. Esse foi apenas o começo. Com o passar das décadas, outras evidências surgiram. Uma das mais importantes foi o chamado efeito de lente gravitacional. Segundo Einstein, objetos massivos podem deformar o espaço-tempo. Quando isso acontece, a luz se curva ao redor deles. Em muitos casos, a quantidade de distorção era muito maior do que a massa visível das galáxias poderia causar. A partir desse momento, os cientistas chegaram a uma conclusão inevitável: o universo visível não possui matéria suficiente. Sem alguma estrutura invisível adicional, galáxias inteiras se desintegrariam, mas elas continuam organizadas e estáveis, como se estivessem mergulhadas em um oceano invisível. Agora, pense nisso. Você vive em um universo majoritariamente invisível. Isso muda a nossa percepção. Por muito tempo acreditamos que o desconhecido estava distante, mas ele está em toda parte. A grande dificuldade é que a matéria escura não interage com a luz. Ela não reflete, não absorve, não emite energia. Ela apenas responde à gravidade, e isso torna sua detecção extremamente difícil. Durante décadas, cientistas construíram detectores subterrâneos gigantescos, protegidos da radiação cósmica. Máquinas capazes de detectar partículas minúsculas, mas até hoje, nenhuma evidência definitiva apareceu. Nós sabemos que algo existe, mas não sabemos o que é. Algumas hipóteses sugerem partículas chamadas WIMPs. Outros propõem áxions ou neutrinos estéreis. Mas o silêncio continua. Isso levou a ideias ainda mais radicais. Talvez a própria gravidade funcione de forma diferente em escalas cósmicas. Mas, mesmo essa teoria,
possui limitações. Quanto mais avançamos, mais o mistério aumenta. A matéria escura participou da própria formação do universo. Após o Big Bang, variações gravitacionais atraíram matéria, tornando-se sementes para a formação das primeiras galáxias. Mas os cálculos mostram que a matéria comum sozinha não seria suficiente para gerar as estruturas que vemos hoje. A matéria escura parece ter funcionado como uma estrutura invisível inicial, uma espécie de esqueleto cósmico. Sem ela, talvez estrelas e galáxias jamais tivessem surgido. Isso significa que a existência da própria humanidade pode depender de algo que nunca conseguimos observar diretamente. E isso leva a uma questão quase filosófica. Quantas outras partes fundamentais da realidade permanecem completamente ocultas? Existe outro detalhe perturbador. A matéria escura parece distribuída em enormes filamentos cósmicos, estruturas gigantescas conectando galáxias ao longo do universo. Os cientistas chamam isso de teia cósmica. Quando mapas astronômicos modernos começaram a revelar essa estrutura, muitos pesquisadores ficaram impressionados, porque as galáxias não estão espalhadas aleatoriamente. Elas parecem organizadas em padrões, como se o universo tivesse uma arquitetura invisível. Agora imagine o tamanho disso. Filamentos de matéria invisível atravessando distâncias inimagináveis, conectando aglomerados galácticos, moldando a distribuição da matéria, influenciando o destino de estrelas inteiras, tudo isso sem jamais emitir um único feixe de luz. E então surge outro mistério ainda mais estranho: a energia escura. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que a expansão do universo estava desacelerando. Parecia lógico. A gravidade deveria reduzir gradualmente essa expansão. Mas em 1998, observações de supernovas distantes revelaram algo inesperado. O universo não está desacelerando. Ele está acelerando. Galáxias estão se afastando cada vez mais rápido, como se alguma força invisível estivesse empurrando o próprio espaço. Essa força recebeu o nome de energia escura. E sabe o mais assustador? Ela parece representar cerca de 70% do universo. Isso significa que quase toda a realidade conhecida é composta por coisas que não entendemos. Matéria escura, energia escura, componentes invisíveis, desconhecidos, silenciosos. Agora pense na dimensão desse fato. A humanidade construiu civilizações, criou ciência, tecnologia, inteligência artificial, explorou o espaço, mapeou genes, mas ainda não compreende a maior parte do cosmos. Talvez sejamos como viajantes perdidos tentando entender um oceano infinito utilizando apenas pequenas lanternas. Quanto mais observamos o universo, mais percebemos que ele parece ajustado de maneira extremamente precisa. As constantes fundamentais da física possuem valores quase perfeitos. Se a força da gravidade fosse ligeiramente diferente, estrelas talvez não existissem. Se a expansão inicial do universo tivesse variado minimamente, galáxias jamais teriam se formado. Tudo parece delicadamente equilibrado. E isso leva a outra pergunta inquietante. O universo é resultado puro do acaso? Ou existe algum padrão mais profundo escondido sob a realidade? Alguns físicos teóricos começaram a considerar hipóteses ousadas. Talvez o universo funcione como uma estrutura matemática extremamente precisa, quase como um sistema codificado, porque em muitos aspectos a realidade parece obedecer regras computacionais. Limites, constantes, comportamentos discretos, estruturas previsíveis. E então surge uma ideia perturbadora. E se o cosmos for muito mais parecido com informação do que imaginamos? Existem pesquisadores que acreditam que, na base da realidade, tudo pode ser informação. Partículas, energia, espaço, tempo, tudo funcionando como estados de um sistema maior.
Nesse contexto, a matéria escura poderia representar algo além da nossa capacidade atual de leitura, camada invisível da própria estrutura do universo. Outras teorias sugerem dimensões extras. Segundo alguns modelos da teoria das cordas, o universo pode possuir mais dimensões além das 3 espaciais. Talvez a matéria escura seja o efeito gravitacional de algo existindo nessas dimensões ocultas. Isso parece ficção científica, mas existem cálculos reais explorando essa possibilidade. Agora, imagine isso. Talvez existam estruturas inteiras coexistindo conosco sem que possamos percebê-las. Universos paralelos, camadas invisíveis, dimensões dobradas além da percepção humana. E tudo isso deixando pequenas marcas gravitacionais na realidade. Quanto mais aprofundamos nossa compreensão do cosmos, mais percebemos que talvez estejamos observando apenas a superfície da existência. Porque toda resposta abre novas perguntas, toda descoberta revela novos mistérios, e cada avanço científico parece expandir ainda mais o tamanho do desconhecido. Nós queremos entender, queremos encontrar significado, queremos transformar o caos em explicação. Mas talvez o universo não tenha sido feito para ser completamente compreendido. Talvez existam limites naturais para a percepção humana, assim como um peixe jamais entenderia completamente o oceano onde vive. Mesmo assim, continuamos tentando, continuamos construindo telescópios, criando teorias, explorando partículas, observando galáxias distantes, porque existe algo profundamente fascinante na busca pelo desconhecido. E talvez seja exatamente isso que define a humanidade. A capacidade de olhar para a imensidão escura do cosmos e continuar perguntando, mesmo sem respostas, mesmo diante do silêncio, mesmo sabendo que talvez nunca compreenderemos tudo. Porque, no fim, a ciência não é apenas sobre encontrar certezas, é sobre aceitar o mistério, é sobre reconhecer o tamanho da nossa ignorância. Talvez a matéria escura nunca seja totalmente explicada. Talvez descobramos novas partículas, ou que nossa compreensão da realidade está incompleta. O universo é muito mais estranho do que imaginávamos, muito maior, muito mais silencioso e infinitamente mais misterioso. Neste momento, enquanto estrelas nascem e morrem, enquanto galáxias colidem, existe uma estrutura invisível sustentando tudo. E talvez, no futuro, perceberemos que a matéria escura não era apenas um mistério científico, mas uma porta, uma pista. Porque o cosmos não revela seus segredos facilmente. Ele apenas permite pequenos vislumbres, fragmentos, ecos, sombras do desconhecido. E nós seguimos observando pequenos seres conscientes em um planeta minúsculo, tentando compreender estruturas que atravessam bilhões de anos-luz, tentando encontrar sentido em algo muito maior do que nós. Talvez nunca descobramos toda a verdade. Talvez o conhecimento absoluto seja impossível, mas ainda assim continuamos avançando, porque existe algo inevitável em nossa busca. Uma força silenciosa impulsionando a consciência humana rumo ao desconhecido. O saber total é uma miragem. O que buscamos pertence ao infinito. Ainda assim, somos parte de um fluxo imparável. Assim como corpos celestes são inevitavelmente atraídos pela gravidade das estrelas. Sigamos navegando, um dia após o outro, rumo ao desconhecido, além do cosmos.